Olá, Eric, seja muito bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Você que é figurinha carimbada aqui toda semana com a gente. Boa tarde, Lara. Bom, vamos começar falando desses incêndios em Los Angeles, né? As imagens são realmente assustadoras. A gente trouxe esse assunto aqui no programa de ontem. Você está acompanhando um pouco distante essa situação toda, mas eu queria que você falasse para a gente como é que está repercutindo no país esse incêndio de grandes proporções. Pois é, inclusive eu estou aqui recebendo, enquanto a gente está falando, um e-mail de uma amiga minha brasileira que vive lá em Los Angeles. Estava me dizendo que a casa dela está salva, eh, mas que assim tem muitos conhecidos dela e do marido que perderam suas casas, né? Então é uma coisa inédita, muito triste. Tem muita gente que está sendo forçado a evacuar e, inclusive, houve uma nota que saiu que a celebridade, a Paris Hilton, ela assistiu a casa dela na televisão pegando fogo, ou seja, então é uma situação inédita, né? Ou seja, é uma cena meio como se fala? É uma cena com imagens como você nunca se viu, né? Ou seja, sempre houve incêndios na Califórnia e sempre tem esse problema há muito tempo, uma questão de ventos, de seca, de uma série de fatores do meio ambiente, mas esses 5 incêndios que já juntos já queimaram mais de 13 mil hectares e parece que vai expandir, a cada hora está expandindo, ou seja, é uma coisa inédita. Então, vai ser um grande problema para o estado de Califórnia e até para a resposta federal nas semanas que vêm. Ou seja, o New York Times acabou de lançar uma nota estimando que os prejuízos desse incêndio vão ultrapassar 50 bilhões de dólares, Lara. Pois é, que loucura, né? Um valor assim gigantesco, vai exigir uma mobilização do poder público. Você tem noção de quanto tempo o poder público dos Estados Unidos, da Califórnia, tem condição de recuperar tudo isso, esses 50 bilhões de dólares em prejuízo? E além disso, ou seja, isso é agora, né? Porque por mais recursos que se manda a nível federal ou a nível estadual para combater esses incêndios, realmente não importa. O único fator que vai realmente apagar esses incêndios é o clima, ou seja, tem que chover, o vento tem que dar uma diminuída. a, a umidade no ar em volta de Los Angeles está algo em torno de 5%, é um ar muito seco. Então, quer dizer, eu acho que o próprio clima vai ser a solução. Agora, o que também se fala muito aqui nos Estados Unidos é a resposta do governo ou a falta de resposta do governo. Houve uma situação complicada para a prefeita de Los Angeles, a Karen Bass, que ela já sabendo que tinha grande possibilidade que ia pegar quer dizer, os incêndios iam pegar em volta de Los Angeles. Mesmo assim, ela decidiu assistir à toma de posse do novo presidente da Gana, o John Mahama. Então, ela foi lá na Gana, ou seja, no outro lado do Mar Atlântico, enquanto já os incêndios começaram a invadir a região de Los Angeles. E quando ela voltou, mais de 1.000 casas na cidade de Los Angeles já tinham sido incendiadas. Então, quer dizer, ela está sendo muito criticada por todos os californianos, ou seja, por sua ausência, e obviamente os republicanos, sobretudo Donald Trump, que ainda não tomou a posse dele, que isso vai acontecer em menos de 2 semanas, começou a criticar, né? Você sabe, Lara, que Califórnia é um estado, tem muitos republicanos no estado de Califórnia, mas é um estado muito democrata, o governador é democrata, a prefeita de Los Angeles ela é democrata, e, ou seja, isso não deixa de ser uma oportunidade para o Donald Trump tentar culpar, ou seja, esse incêndio nos democratas, que podiam ter feito mais para prevenir tudo isso, né? Lógico, ele não tomou posse ainda, mas ele sabe que assim, já o mandato dele está começando a tomar seus próprios contornos e uma das os grandes desafios que ele vai encontrar logo no início do mandato vai ser isso, de como recuperar a Califórnia, que está sofrendo
os efeitos desse incêndio devastador. Eric, você acha que, diante desse embate que já se anuncia entre Donald Trump e os governantes da Califórnia e de Los Angeles, você acha que esse embate político vai prejudicar a recuperação, vai retardar a recuperação do estado, dos danos causados por esses incêndios? Pode ser que sim, mas você tem que lembrar, né, porque eh, a questão da mudança climática é uma questão que ainda se debate, pelo incrível que pareça, lá aqui nos Estados Unidos, existe um pensamento, não, eu diria que um pensamento universal dentro do Partido Republicano, mas o plataforma da maior parte dos republicanos é que a mudança climática ainda que deve ser vista como um certo de cetismo. Então, quer dizer, então, mas por acaso esses incêndios estão ocorrendo na Califórnia. Mas o que vai acontecer quando tiver um furacão? Que com certeza vai ter vários furacões que vão assolar a costa da Flórida ou a costa leste, que são estados republicanos. Ele vai ter que mandar recursos. Uma coisa que irrita muito o Donald Trump é mandar dinheiro, é pagar, ou seja, é reembolsar estados, prestar ajuda federal. Ele quer diminuir o tamanho do governo. E uma coisa que sim vai ser cada vez mais necessário na medida que a gente vai sofrendo cada vez mais os efeitos da mudança climática vai ser o apoio e do governo federal, ou seja, nessas situações, ou seja, sejam tornados que vão assolar o Midwest e o sul do país, sejam furacões no Atlântico, sejam incêndios na Califórnia, ou seja, não há dúvida que o planeta está mudando, o clima está mudando e o governo vai ter que criar respostas, ou seja, não somente em termos de como socorrer essas comunidades afetadas por essas mudanças climáticas, mas também em termos de policiar melhor, ou seja, tentar acelerar os movimentos para diminuir o máximo possível o impacto humano nessa mudança climática. Agora, Eric, aproveitando aqui sua presença, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, porque a gente já falou aqui do presidente, do futuro, muito em breve futuro presidente dos Estados Unidos de novo, Donald Trump. E outro assunto que está latejando aí nos Estados Unidos é o interesse já manifestado algumas vezes por Trump de comprar a Groenlândia, que é a maior ilha do mundo e hoje é um território autônomo da Dinamarca. Inclusive o filho dele, né, Donald Trump Jr., desembarcou lá na Groenlândia nessa semana. Eu queria que você falasse de onde vem esse desejo, por que esse desejo de Donald Trump, esse interesse na Groenlândia e quais são as chances reais disso acontecer, dele comprar. Afinal, a própria Groenlândia já disse que não está à venda, né? Bom, vou fazer uma metáfora para os telespectadores paulistanos que conhecem bem a região de Jardins, onde tem a rua Estados Unidos e a rua Groenlândia, que são duas ruas paralelas, mas parece que essas duas ruas estão se cruzando agora na política norte-americana. É o seguinte, o Trump sempre teve, ninguém sabe por que exatamente, qual foi a origem desse fascínio que ele tem pela Groenlândia, mas numa sala de imprensa que ele deu assim há poucas semanas atrás, ele mencionou que é uma questão de segurança nacional que os Estados Unidos controla a Groenlândia. Groenlândia é a maior ilha do mundo, né? Fica lá em cima, perto do Canadá, mas pertence à Dinamarca, né? Que faz parte da União Europeia. Os Estados Unidos já têm uma base aérea, a Dinamarca faz parte do OTAN e tem deixado os Estados Unidos a colocar basicamente o que eles quiseram dentro da Groenlândia, em termos de tentar controlar avanços na região pela China, pela Rússia. Então ninguém se sabe exatamente o porquê o Trump tem esse fascínio. Muita gente especula que tem nada a ver com segurança nacional, mas tem muito mais a ver com a exploração minéria da região. O Groenlândia é uma, é, um, é, um, é uma ilha extremamente farta em minerais cruciais e minerais raros, como lítio e outros que fazem parte dessa nova economia de energia alternativa. Tem ouro, tem bauxita, tem diversos minerais lá. Então, quer dizer, muita gente acha que é mais uma medida de conseguir controle sobre o território pelos recursos naturais que tem, menos por segurança nacional. Mas, assim, muita gente, quando ele começou a propor essa ideia,
no primeiro mandato, ninguém levou muito a sério, mas agora o clima mudou, ou seja, ele tem muito mais apoio, ele tem o Congresso, tem o Senado, tem a Câmara Baixa, até a Corte Suprema está por trás dele. Então, teoricamente, ele tem muito mais para alavancar, para tentar conseguir isso. Agora, se de fato os Estados Unidos vai tomar posse desse território, eu acho um pouco provável nesse instante, nesse momento, mas não deixa de ser um assunto muito interessante para a gente acompanhar. Né? O Trump, às vezes, ele faz uma proposta muito ousada e aí, para amenizá-lo, ele acaba conseguindo de fato o que ele queria. Talvez, nesse caso, concessões minérias no continente. Isso também faz parte de ele tem mencionado também, ou seja, foi na mesma sala de imprensa que ele queria tomar controle de volta do Canal do Panamá, algo que aconteceu, que a gente devolveu, os Estados Unidos devolveu para Panamá o controle total do canal em 2000. Ele acha que ter controle sobre o canal é muito importante para o comércio mundial e que ele não gosta dos avanços que a China vem fazendo dentro da América Latina, e ele acha isso estratégico também. Isso, para mim, é um pouco engraçado, porque você vê que o presidente do Panamá foi um cara que estava se posicionando como uma pessoa da direita, que estava querendo ser um grande aliado da administração do Trump em termos de controlar a imigração ilegal nos Estados Unidos. Sabe que muita gente, muito brasileiro, inclusive, mas não sou, peruano, venezuelano, etc., tem que passar a Estreita de Darien, que é a estreita que conecta a Colômbia com o Panamá. E ele queria ajudar muito o governo americano, o governo do Trump, em controlar essa passagem para tentar mitigar a questão da imigração na fronteira do Sul. Mas agora, ou seja, esse assunto parece que não tem importância nenhuma. O que o Trump realmente quer com relação ao Panamá é controle sobre o canal. Bom, agora mudando de assunto de novo, para encerrar aqui a nossa conversa, hoje foi o enterro também do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que você pode inclusive falar até de um ponto de vista pessoal, né? Você conhece ele bem e também teve uma imagem emblemática ali nesse enterro de Donald Trump e Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, conversando ali de pé de ouvido, né? Pois é. Não, o Jimmy Carter foi um presidente, ele serviu apenas 4 anos. Os historiadores têm olhado o mandato dele, de certa forma, a partir de um ponto de vista crítica, né? Porque teve assim inflação alta, teve a crise energética, teve o caso dos reféns. Eu, por acaso, conheci o Jimmy Carter muito bem durante uma fase que eu estava produzindo um filme que está passando aí na tela de vocês, assim, que chama Backdoor Channels, que saiu em 2009, e a gente passou alguns dias com o presidente Carter lá em Atlanta, no Carter Center, entrevistando ele, refletindo sobre a paz que ele forjou entre o Egito e Israel, que é uma paz que existe até hoje, e foi a paz, foi o alicerce da paz na região, foi essa paz entre Egito e Israel que possibilitou a paz com a Jordânia, e por sua vez está criando muitas décadas depois as condições para ter reconhecimento dos Emirados e o resto do mundo árabe, sobretudo do mundo árabe suni, né? Então, Jimmy Carter, nesse caso, foi um grande estadista em termos de criar condições para ter paz numa região que pouco conhece a paz. Então, quer dizer, eu gostei muito do tempo que passei com ele, foi uma honra ficar com ele durante esses dias da filmagem. É uma grande perda, ou seja, eu acho que a história vai olhar muito mais favorável para Jimmy Carter nos anos futuros, ou seja, ele saiu do governo em 1980, então já passou mais 40 anos, assim como ex-presidente, fazendo muitas coisas positivas, humanitárias, tudo que ele desenvolveu a nível de fazer monitoramento das eleições em democracias precárias, por exemplo, na Guiana e na África, em outras situações, foi muito importante em termos de expandir a democracia a nível mundial. Então, realmente, é um presidente que tem que ser honrado. Agora, o simbolismo de ter os 5 presidentes vivos juntos no funeral, o Trump, o George W. Bush,
Obama, o Biden, conversando entre eles, ou seja, foi também assim, um símbolo de fato, em certas ocasiões, mesmo republicanos e democratas se juntam, mas só por um tempinho. Eric, muito obrigado, fazendo um apanhado aqui pra gente, né? Falamos dos incêndios em Los Angeles, falamos de Donald Trump, esse embate com a Groenlândia, falamos também desse enterro de hoje do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Muito obrigada pela participação aqui de sempre no programa. Obrigado, Laura. Tenha um bom dia.